Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar em Segurança em Ressonância Magnética. Nós vamos abordar o tema sobre segurança. Ao longo da apresentação, vocês podem ir realizando as suas perguntas. Só lembrando que você tem que digitar hashtag antes de realizar a pergunta. E ao longo nós vamos disponibilizar um tempo para estar respondendo essas perguntas. Caso não tenha tempo de responder a todas, estaremos entrando em contato por e-mail a fim de atender todas as perguntas. Okay? Só lembrando que algumas imagens que vocês vão visualizar podem ser, pode ser que não sejam as mesmas que vocês têm nos serviços que vocês trabalhem, que vocês já conheçam. Meu nome é Wallace Girões do Amaral, eu sou tecnólogo em radiologia, sou do Rio de Janeiro, faço parte do time de aplicações em ressonância magnética e vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência em segurança. Durante a apresentação, eu vou explicar um pouco do que é ressonância magnética, de prótons de hidrogênio, sobre as bobinas, formam as imagens, vamos falar sobre blindagem, perigos que esse campo magnético oferece, sobre radiofrequência, sobre SAR, vamos falar também sobre as contraindicações relativas absolutas e algumas recomendações para o procedimento de segurança. Esse é o equipamento, né? O magneto. Então, quando a gente fala em ressonância magnética, esse nome pode soar de diversas formas, né? A gente pode pensar em ressonância que é um equipamento de ressonância magnética, a gente pode pensar que é um exame de ressonância magnética, né? A gente vai perguntar ao paciente, você vai fazer o quê? Vou fazer uma ressonância magnética. Mas ressonância magnética, na verdade, é um fenômeno físico, onde ocorre a interação da radiofrequência com o próton de hidrogênio do corpo do paciente. Então, esse é o magneto, aqui onde nós temos o gantry, onde o paciente vai ser inserido, vai ser posicionado aqui nessa mesa. Essa mesa entra, o paciente fica aqui dentro e assim é realizado o procedimento. O nome ressonância magnética vem do fenômeno, ressonância é um fenômeno, e magnética vem das propriedades do magneto. O magneto ele tem a propriedade de ter um forte campo magnético. Tão forte esse campo magnético, capaz de alinhar prótons de hidrogênio no nosso corpo. Então o paciente ele fica deitado dentro do magneto, esse magneto vai alinhar os prótons de hidrogênio, e através do fenômeno físico, nós vamos disparar ondas de RF a fim de excitar os prótons de hidrogênio, nós vamos ver mais à frente. Mas só para que vocês saibam que a função do magneto é simplesmente alinhar os prótons de hidrogênio do corpo desse paciente. Agora, por que nós vamos alinhar prótons de hidrogênio? Por que nós utilizamos prótons de hidrogênio para formar imagens? O hidrogênio está em maior abundância no nosso corpo, ele possui o maior momento magnético ou razão giromagnética, e o hidrogênio ele se comporta diferente em tecidos doentes e tecidos sadios. Então, por isso, nós utilizamos o hidrogênio para formar a imagem em ressonância magnética. Agora, quais as propriedades que esse hidrogênio tem? O hidrogênio ele possui maior momento magnético, ele é uma partícula que ele possui o spin, que é o giro em torno do próprio eixo, e toda partícula carregada que se move, ela cria em torno de si um campo magnético. Então nós podemos afirmar que o hidrogênio é um pequeno ímã, com o polo norte e polo sul. E a gente sabe que se você pega um ímã e aproxima de outro ímã, seja ele de potência maior ou menor, a tendência é que eles se atraiam, né? Então você tem aí uma atração por magnetismo. E o mesmo acontece com o campo magnético. O forte campo magnético do magneto vai fazer o quê? Vai alinhar uma grande porção dos prótons de hidrogênio de baixa energia. Os de alta energia têm energia suficiente
para se opor ao campo magnético, como estes que vocês visualizam aqui. E esses que estão alinhados na direção paralela são os que vão contribuir para o sinal da minha imagem. O campo magnético, a potência dele vai caracterizar que tipo de equipamento nós temos. Se é um equipamento de campo aberto ou baixo campo, como esse de 0,35 Tesla, ou equipamentos de alto campo, como 1,5 Tesla, 1 Tesla e meio, ou 3 Tesla. E há campos mais fortes disponíveis hoje em estudo, ou alguns já dispostos para comercialização. Mas os mais utilizados são de 1,5 e 3 Tesla, para uso clínico. Quanto maior a potência do campo, melhor a qualidade da imagem, porque eu consigo alinhar mais prótons de hidrogênio. E uma vantagem desse equipamento de baixo campo é que ele pode ser instalado num pequeno espaço físico e tem o menor índice de fobia, porque o paciente não fica completamente fechado dentro de um gantry. Em equipamentos de alto campo ou campo fechado, o paciente vai ficar aqui dentro, onde ele tem uma sensação de estar dentro de um tubo, ele realmente está dentro de um tubo, então tem um maior índice de fobia, onde os pacientes não se sentem confortáveis em estar ali dentro por um tempo de 15 a 20 a 30 minutos. Essa é a desvantagem do campo fechado, onde o paciente tem esse desconforto. Porém, no campo fechado, nós realizamos todos os tipos de exame. Quando no campo aberto, ele não realiza todos os tipos de exame, ele não realiza todos os tipos de sequências de pulso, ou não tem algumas ferramentas mais sofisticadas, que já nós temos em equipamentos de alto campo. Então, só o equipamento, né, não é o suficiente para se obter imagem. Nós temos também bobinas de gradiente, que nós vamos ver à frente, e algumas bobinas de radiofrequência, algumas bobinas, algumas são transmissoras, só transmitem, né, como a body coil, algumas são receptoras e algumas são transceptoras. Elas tanto transmitem quanto recebem a radiofrequência. Aqui, por exemplo, nós temos bobinas específicas para crânio, cervical, dorsal. Aqui nós temos uma bobina que serve para abdômen, pelve, bacia, quadril, coxa, perna, né, tórax, que é uma bobina que chamamos de body array, onde nós conseguimos obter imagens combinadas com os elementos da mesa. Aqui uma bobina da mesa, a spine, onde nós fazemos coluna lombar, dorsal, ou podemos combinar com a body array para fazer exames de bacia, coxa, perna, etc. Nós temos bobinas flexíveis, que o próprio nome diz, ela é flexível, então você pode adaptar ela em diferentes anatomias, né, usar da criatividade, né, lógico com critérios técnicos. Nós temos elas em tamanhos diferentes. E aqui uma bobina para exames onde exige maior cobertura, como exames de anjo de membro inferior, né, aquisição do próprio membro inferior, uma bobina de maior cobertura. Então, todas essas são bobinas. Para obter um exame de ressonância, eu preciso ter uma bobina dedicada para cada região ou uma bobina flexível. Nessa imagem, eu mostro aqui algumas bobinas mais ampliadas, mas o que chama atenção aqui são essas almofadas que estão disponibilizadas no interior da bobina, onde essas almofadas são para evitar o contato da pele do paciente com a superfície da bobina. Aqui eu tenho uma bobina, por exemplo, para crânio e cervical. Aqui eu tenho uma bobina para ombro, onde nós temos uma almofada que já está fixa à bobina. Aqui na bobina de punho, por exemplo, a almofada, eu posso modificar, usar uma outra almofada, uma maior, uma mais fininha, né? Eu posso adaptar aqui da melhor forma. E aqui eu mostro a bobina de joelho, e é onde eu vejo o maior índice de erro dos operadores,
onde quando o paciente tem uma perna muito grossa, né, um joelho muito grande, seja lá um paciente obeso, por exemplo, ou ele tem alguma patologia que está fazendo o joelho dele ficar inchou, né, você tem um edema local, e por acaso ele não consiga fechar a bobina com a almofada, alguns operadores têm o costume de tirar a almofada da bobina para que o joelho caiba dentro da bobina. Só que o que acontece? A pele do paciente fica em contato direto com a superfície da bobina, e isso aqui pode gerar uma queimadura, principalmente porque quando a gente emite uma radiofrequência, a gente vai elevar a temperatura daquela região, o paciente pode começar a suar e esse líquido vai acelerar o aquecimento e aí vai piorar a maior possibilidade de haver uma queimadura pelo contato direto com a superfície da bobina. Isso serve para qualquer bobina. O paciente sempre tem que ter uma almofada entre a pele do paciente e a superfície dessa antena. Uma outra coisa muito importante é que o paciente nunca deve estar em contato com o cabo dessa bobina também. Sempre tem que colocar uma almofada no contato entre a bobina entre o cabo da bobina e a pele do paciente. E aqui também passa energia e pode haver o aquecimento e queimar o paciente também. Então, não só o contato, não só a questão do ambiente do magnetismo, mas a questão do posicionamento, né, do paciente, né, a acomodação do paciente é muito importante também quando a gente fala em segurança. Aí uma pergunta que eu sempre faço nas apresentações, né, é que tem radiação na ressonância magnética? A gente trabalha com radiação na ressonância também? Sim, trabalhamos com radiação, né? Não é igual no raio-x, que tem uma radiação ionizante, nós trabalhamos com radiofrequência, né? A frequência da radiação da ressonância é próxima às ondas de rádio e às ondas de micro-ondas. Então, assim mesmo, nós temos a radiação, porém ela não tem capacidade para ionizar a célula. O que pode acontecer? O efeito reversível. O efeito que a radiação da ressonância causa é só um aquecimento. E esse aquecimento ele deve ser controlado com os parâmetros inseridos na plataforma, né, e também com intervalos entre as sequências de pulso, a fim de baixar a temperatura local. Então, é um efeito reversível. Só que se você não coloca os dados corretamente na plataforma, por exemplo, o peso do paciente, ou manipula os parâmetros de forma incorreta, você pode levar esse paciente a um excesso de calor também. Isso pode causar um dano no paciente. Então, tem que estar sempre atento ao comportamento desse paciente dentro da sala. Para isso, nós temos dispositivos de segurança e atento aos parâmetros também. Então, não é tão fácil operar uma ressonância magnética. O operador tem que estar ciente de que um parâmetro colocado incorretamente pode levar a um excesso de calor na região ou causar até mesmo um superaquecimento daquele tecido. Então, como é que funciona isso? Nós temos uma excitação por radiofrequência, onde é enviado um pulso de radiofrequência ao próton de hidrogênio, na mesma frequência do hidrogênio dentro daquele equipamento. E após a excitação, é retirado o pulso e ocorre o relaxamento. Nesse relaxamento, o próton de hidrogênio vai emitir um sinal que é captado por uma bobina que está estrategicamente posicionada para captar esse sinal. Esse sinal é enviado para um sistema de computadores que vai processar essas imagens e vai nos disponibilizar na tela de operação do equipamento. Essa aqui é a interface da ressonância magnética, tá? Onde nós temos aqui as sequências de pulso, né? Cada sequência dessa tem um plano anatômico e uma ponderação específica. Aqui nós temos o tempo de realização do exame e onde aqui nós vamos controlar o tempo que esse paciente vai estar exposto a essa radiofrequência e aqui o tempo de cada sequência. Existem sequências que exigem um maior tempo de descanso entre uma e outra, a fim de que não tenha um superaquecimento desse paciente. Então, você pode estar intercalando entre sequências que
emitem mais calor, né, o maior índice de SAR, não vamos falar à frente, e outras sequências que não tem tanto SAR, não levam tanto SAR. E assim a gente vai fazer esse controle. O equipamento também tem um ícone que ele mostra o índice de absorção dessa radiofrequência. É aqui onde nós vamos inserir todos os parâmetros, né, como FOV, espessura de corte, matriz, né, todos os parâmetros de geometria e de ponderação estão dentro dessa plataforma do usuário. Uma outra peça importante dentro da ressonância são os gradientes. Os gradientes eles vão controlar, vão fazer alteração do campo magnético e vão permitir, assim, a localização espacial. Então, na ressonância é diferente da tomografia. Na tomografia você tem lá o tubo detector girando e o paciente vai passando dentro desse tubo, né, a fim de adquirir as fatias, né, de forma helicoidal. Na ressonância magnética, o paciente fica parado a todo tempo dentro do equipamento, né, e os gradientes vão alterar a potência de campo, né, permitindo uma localização espacial. Nós temos gradiente nos 3 eixos. Aqui, por exemplo, mostra um magneto, né, aqui a gente tem um corte, que mostra a posição das bobinas de gradiente. E a função delas é exatamente perturbar esse campo magnético, né, para que ele não tenha 1,5 Tesla, por exemplo, em todo o campo magnético. As bobinas de gradiente posicionadas nos 3 eixos X, Y e Z vão causar aí alteração no campo, causando uma variação de potência, né, ao longo desse campo magnético. Ele causa uma variação linear. Então, antes de colocar o paciente dentro do equipamento, nós fazemos lá uma marcação onde delimitamos onde vai ser o 0, né? Você digita lá 0 e manda o paciente para o centro do magneto. Exatamente para a máquina saber de onde é o isocentro, onde é o centro da sua estrutura a ser estudada, e os gradientes vão causar uma variação ao longo desse equipamento, fazendo que cada região do corpo tenha os prótons precisando em velocidade diferente. E assim o equipamento consegue selecionar fatias em pontos diferentes, em pontos específicos, de acordo com a frequência do hidrogênio naquela determinada região ou naquela fatia. Qual o perigo, né? O que esse gradiente pode causar? Vamos dizer nem que seja um perigo, né? Mas uma elevação muito rápida, né? Uma troca muito rápida de polaridade desse gradiente pode causar a estimulação do nervo periférico. E pode ser que o paciente sinta lá um impulso, né? Como se tivesse um movimento involuntário e um espasmo. Isso é exatamente causado por a estimulação desse nervo periférico, causado pela rápida troca de polaridade desse gradiente. Então, o paciente pode sair uma imagem lá mexida, você achar que o paciente está se movendo, né, de forma voluntária, mas ele pode estar sentindo ali pode estar sofrendo uma estimulação do nervo, né, causando ali um tremor daquela região. Ele pode te sinalizar isso, né, o paciente pode se preocupar com isso, vai apertar lá a campainha, sinalizando que está sentindo um tremor ou está sentindo um espasmo, só que não tem problema. O que você tem que estar atento é os tipos de sequências que podem causar isso. Por exemplo, as sequências EPI são sequências mais suscetíveis a gerar aí uma estimulação periférica, uma sequência de fusão, perfusão, por exemplo. Próxima à sala de ressonância, ou até mesmo na porta da sala, tem uns avisos, né, umas placas ilustrativas, que mostram que ali há um perigo de campo magnético, né, que é necessário a colocação de um protetor auricular, marca-passos não compatíveis com ressonância, sob próteses, metais, né, equipamentos, acessórios. E aqui uma ilustração, né, mostra muito bem aqui o recorde de acidente na ressonância, né, balas de oxigênio, né, marcas não compatíveis. Então esse aviso ele está disposto ali no serviço de ressonância magnética, a fim de mostrar às pessoas, né, de forma ilustrativa, os perigos que esse equipamento pode oferecer. Esse equipamento ele está disposto dentro de uma sala onde tem uma blindagem.
tem uma blindagem para radiofrequência, uma blindagem para magnetismo, para que esse campo magnético ele não fique, ele não atinja os equipamentos, né, que estão fora da sala. É uma blindagem para conter o campo magnético. E para que o magnetismo do equipamento também não puxe, né, os elementos de fora da sala. Né? Senão uma coisa que estiver na parede vai ser puxada, vai agarrar na parede da sala. Então essa blindagem magnética ela serve para evitar que objetos metálicos fora da sala sejam atraídos para dentro da sala de ressonância magnética. E a blindagem de radiofrequência é a mesma coisa. Para que a radiofrequência utilizada dentro da sala não saia da sala de ressonância, né, e tenha alguma interferência nos equipamentos externos, e para que radiofrequências externas, radiações externas, não interfiram na qualidade do exame, gerando um artefato, por exemplo, na aquisição das imagens. Então, se entrar radiofrequência na sala, a bobina vai captar esse sinal e vai gerar um artefato na imagem. Então, por isso que nós temos essa blindagem na sala de ressonância magnética. O serviço de ressonância magnética ele tem uma marcação, né, também delimitada em zonas, onde zona 1 é a primeira zona de contato do paciente, onde ele tem o contato lá na recepção. Então, aquela é a primeira zona onde nós temos uma marcação já de primeira zona na recepção. A segunda zona é onde é feita a anamnese, né, todo o screening do paciente. A terceira zona é aquela zona ali em torno da sala de ressonância magnética, ali próximo à sala, onde quem está ali deve ter sido feita já anamnese, né, a área onde circulam os profissionais que operam diretamente e indiretamente com a ressonância. E a quarta zona é dentro da sala de ressonância magnética. É onde só deve entrar aqui quem realmente está fora de todas as contraindicações absolutas, como marca-passo não compatível com ressonância magnética, pessoas com clipe de aneurisma, não podem entrar aqui nessa quarta zona. E quais os perigos que esse campo estático pode causar, né? Então, se uma peça metálica, seja lá um objeto, um carrinho, por exemplo, desse de compra, né, de mercadoria, entra na sala de ressonância magnética, esse equipamento vai ser atraído pelo magneto e vai causar esse dano físico ao equipamento. E imagine se tem um paciente aqui sendo posicionado ou já dentro do equipamento de ressonância. Então, esse paciente vai sofrer um ferimento, pode ser desde um ferimento leve ou até mesmo levar esse paciente à morte. E esse risco não é só para o paciente. Por isso que eu falo da importância do treinamento em segurança, porque um parâmetro que você coloca indevidamente, né, um pós-processamento que você fez de forma inadequada, você tem como refazer. Agora, um acidente em ressonância, ele pode causar uma morte, levar um ferimento grave ou a morte, tanto do paciente como de qualquer membro do serviço. Seja uma pessoa da limpeza, da compra, que está indo levar lá a mercadoria, o enfermeiro, um operador da ressonância, né, qualquer profissional médico, qualquer profissional que trabalha ali naquela sala, diretamente ou indiretamente, está sujeito a sofrer um acidente em ressonância. Por isso é importante o treinamento, não só de quem está ali dentro do serviço, mas de todo o hospital. Porque a maioria dos acidentes acontece não é durante a realização do exame, acontece no período noturno, onde pessoas que não tiveram treinamento estão circulando ali pelaquela região. Por exemplo, o pessoal da limpeza. É extremamente importante eles receberem o treinamento. Por quê? Ela pode entrar ali à noite, saber que tem o perigo do campo magnético, sabe? Mas ela acha que como não está funcionando o equipamento, né, não está ali fazendo barulho, ela pode entrar ali com uma enceradeira, né, com um objeto metálico, com uma ferramenta, com uma tesoura. Então, é extremamente todo o hospital saber e receber o treinamento sobre a questão da segurança. Tá? Porque não é só para o paciente, né, e para a equipe médica, e sim para todo o serviço do hospital. As balas de oxigênio são um perigo porque muitas vezes o paciente vem internado, né, ou um paciente que estava na emergência. Muitas vezes a maca pode ser própria para ressonância, a máquina que ele está deitado.
Porém, embaixo do cobertor, embaixo do lençol, entre as pernas do paciente, ou embaixo dessa maca, pode ter uma bala de oxigênio e ela não compatível com a ressonância, ela vai ser atraída pelo magneto e vai causar um acidente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando chega um paciente no serviço, mesmo que ele esteja numa maca própria para ressonância, feita de material não magnético, né, ou de alumínio, enfim, tem que ser vistoriado todo esse paciente, o que tem embaixo do lençol, né, o que tem agregado ali aquela maca, para que não seja nada ferromagnético e não seja atraído, causando aí um acidente para o serviço. Isso acontece muito à noite, né? Quando o pessoal da limpeza acha que a máquina está parada, né, acha que não tem nenhum perigo, nenhum risco, e aí começa os acidentes, né? Aqui, por exemplo, um caso de uma enceradeira, ela foi atraída, e é impossível que a pessoa consiga conter, até mesmo segurar um equipamento como esse, porque ele tem muitos compostos metálicos. Então, o ser humano não consegue segurar o equipamento. Então, isso vai ser atraído, a pessoa não consegue segurar e vai gerar esse problema, podendo causar um ferimento com esse profissional. Aí um outro caso de uma bala de oxigênio que foi atraída pelo campo magnético, imprensando aí esse senhor. E para que seja retirada essa bala de oxigênio daí, né, ou tem que ser feita uma atração, ou pode ser necessário até mesmo fazer o procedimento de quench, onde nós baixamos o campo magnético, esse equipamento deixa de ser um aparelho supercondutor e vai perder as propriedades de magnetismo. Porém, isso também pode causar vai causar um prejuízo grande financeiro para o serviço, né? Tendo visto que já causou um problema com esse paciente, né? Já causou dano no paciente. Na sala de ressonância, nós temos um equipamento onde tem esse botão vermelho, chamamos de botão de quench. Dentro desse equipamento tem uma bateria que ela deve ser verificada, né, através desses testes, onde essas luzes acendem. Então nós temos que testar essa bateria, porque caso tenha um problema, uma falta de luz, a bateria tem energia suficiente para gerar o procedimento de quench. Então esse botão de quench ele só deve ser acionado caso o paciente esteja sofrendo, o paciente ou um profissional esteja correndo algum risco de vida, como nesse caso aqui, onde a vida do paciente está em risco. Então, por exemplo, se só prendeu um metal na máquina, a bala de oxigênio quebrou a carenagem lá da máquina, está presa, tem um outro metal preso, né, a gente tenta fazer a atração, né, para poder tirar esse metal, desgarrar esse metal do magneto. Mas caso a vida de alguém esteja em risco, é necessário fazer um procedimento de quench, que é onde vai ter um extravasamento, onde todo o hélio líquido vai virar gasoso, vai acontecer esse procedimento, e o equipamento perde suas propriedades de magnetismo, e assim é retirado o objeto metálico. Como eu disse, nós temos um emprego de radiofrequência, e essa radiofrequência ela pode ser monitorada através do indicador de SAR, que é o índice de absorção da radiofrequência, onde o SAR é a quantidade estimada de dose de calor recebida por esse paciente. O valor desse SAR é expresso em watts, são calculados em base ao peso do paciente, daí a importância de você ter uma balança, né, e colocar o peso exato desse paciente quando você vai fazer o cadastro do exame. Então, muita gente tem mania assim, olha para o paciente, ele deve ter, sei lá, 80 quilos, né? Você dá um chute lá, né? Tenta adivinhar o peso do paciente. Se ele tiver, por exemplo, 60, 50, 70, né, você pode estar enviando radiofrequência, né, numa quantidade desnecessária para aquele paciente. Então aí você começa a elevar o nível de SAR, o equipamento pode começar a operar também de outra forma desnecessária. Ou colocar abaixo também, o equipamento não vai operar da forma que ele deveria. Por isso a importância de colocar exatamente o peso desse paciente na hora de realizar o cadastro do exame.
muita atenção, principalmente em crianças. Algumas pessoas têm a mania de, olha para uma criança, vou botar aqui 60 quilos, a criança tem 40, 35. Tem que ter muito cuidado com isso. E quando você compra o equipamento, né, são fornecidos alguns pads, né, algumas almofadas, justamente para evitar o contato do paciente com o magneto, né, com as paredes da body coil, né, e também nós temos que evitar o contato de pele com pele. O paciente não pode cruzar os braços, o paciente não pode cruzar as pernas, né, não pode lá cruzar as mãos dessa forma, não pode fazer esse posicionamento, né, para que não crie aqui um looping. Então, o paciente sempre deitado nessa posição, quando o tipo de exame permitir, e sempre colocar as almofadas aqui, ó, nas regiões de contato, como pernas, né, região interna das coxas, e o paciente nunca em contato com a body coil. Porque em muitos exames, quem vai transmitir a ARF é a body coil. Então, se o paciente estiver em contato direto, você vai causar uma queimadura, né? Se apresenta aqui mais ou menos dessa forma, né? Causa uma queimadura realmente grave. Os eletrodos para exames de cardio, né? E quando o periférico não funciona, você quer fazer também um fluxo glicólico, né? Ou qualquer exame que exija uma sincronização cardíaca, os eletrodos têm que ser compatíveis com ressonância magnética, né? E estar dentro do prazo de validade. Então, o posicionamento, tipo de material dos eletrodos, tem que ser lá material compatível com ressonância, e os cabos não devem ficar em contato direto também com a pele do paciente. Você tem que colocar aí umas almofadas para evitar esse contato direto também. Quando a gente fala o que pode ou não pode na ressonância, a gente está falando de contraindicações relativas e absolutas, né? Onde contraindicações relativas são aquelas que o paciente pode realizar o exame, porém temos que ter alguns cuidados, seja ele de qualidade de imagem, né, ou de superaquecimento daquela região. E as contraindicações absolutas, onde são aquelas que o paciente não pode realizar o exame de forma alguma. Inclusive, ele não pode ultrapassar ali da quarta zona. Ele não pode entrar na sala de ressonância magnética. Como eu já disse, fora da sala, pelo serviço, já tem alguns avisos, né? E eu sempre costumo dizer que quem é que pode evitar um acidente em ressonância magnética, né? Não são só nós da equipe médica, né? Todo mundo pode evitar um acidente em ressonância. Desde a marcação do exame, né? Saber se o paciente tem marca-passo, né, não compatível, triplo de aneurisma. Então, se a própria atendente, quando vai fazer a marcação do exame, já sinalizar isso, desde aí o acidente pode ser evitado. Então, toda a informação de sinalização, visual, né, ou até mesmo informativo, deve ser feito a fim de minimizar as possibilidades de acontecer um acidente. Um caso de tatuagem, é uma contraindicação relativa ou absoluta? Né? Não digo nem que seria uma contraindicação, né? Porque hoje é comum, muitas pessoas fazem tatuagem. E as tatuagens antigas, elas tinham na sua tinta algumas partículas ferromagnéticas, né? ou metálicas. E aí causava ali um aquecimento local, né? E poderia haver ali uma queimadura naquela região da tatuagem. As tatuagens hoje, né, não tem uma composição na tinta diferente e só não é recomendável uma tatuagem recém-realizada, onde está bem fresquinha, ainda não está cicatrizada, pode haver um aquecimento daquela região. Mesmo assim, o paciente deve sinalizar, caso ele sinta algum desconforto, né, algum excesso de aquecimento, você deve manobrar, tirando esse paciente, ou dando um tempo naquele exame, intercalar as sequências, como eu falei anteriormente, né? Mas não digo que seria nenhuma contraindicação. Você tem que estar atento em contato visual, verbal com esse paciente. Quais são os cuidados com o aquecimento, né? Roupas úmidas. Então, uma recomendação é que o paciente sempre troque de roupa
para realizar o exame da ressonância. Não só pela questão do aquecimento, né? A roupa está úmida. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, faz muito calor em algumas regiões, e o paciente vem da rua, muitas vezes ele vem no intervalo do trabalho, ou vem após o trabalho, ou ele fez uma caminhada do ponto de ônibus, né, do metrô até a clínica, ele chegou ali suado, a roupa úmida, né? Então isso pode facilitar um superaquecimento desse paciente. Não só o aquecimento, mas a roupa desse paciente pode conter algum botão metálico, né, um fechecler, né? Pode ter alguma fagulha metálica na roupa dele, no caso de um operário que trabalha numa fábrica, enfim. Então é recomendável que o paciente troque toda a roupa antes de realizar o exame da ressonância magnética, né? Durante lá a anamnese, quando vai fazer o preparo do paciente, troque toda a vestimenta desse paciente pela vestimenta do hospital. Contato com a superfície da bobina ou RF. Eu disse, nunca deixar o paciente em contato direto com a body coil, né, com a superfície interna das bobinas, nem em contato direto com os cabos. O paciente não deve estar em contato com o metal não deveria nem entrar na sala da ressonância. Cuidado com as tatuagens, né, ter sempre contato com esse paciente. Contato com outras partes do corpo, como eu disse, não deixar o contato de pele com pele. Não formar ciclos com os cabos da bobina, né? Não deixar que os cabos fiquem, né, façam esse loop. Sempre usar eletrodos compatíveis, né, e adequados com ressonância magnética. Sempre verificar a validade. Tá? Tecnicamente, utilizar sequências com phase forward reduzido, a fim de diminuir o tempo de exposição desse paciente também. Tentar usar o mínimo de cortes possíveis, que assim você reduz o tempo de exame. Usar TR mais longos, né, para obter um SAR mais baixo. Tentar trabalhar com um flip angle reduzido também. Diafragma e DIU não são contraindicações absolutas, porque a paciente pode realizar o exame, muitas vezes eles são de cobre, né? Então não vai haver um superaquecimento local. Okay? O que você pode ter lá é um pouquinho de... Vai ter um artefatinho lá na imagem da pelve, por exemplo, mas não é uma contraindicação relativa. A gestante só é absoluta até o 3º mês de gestação, porque não se sabe quais efeitos desse campo magnético pode causar no feto. Então só é recomendada a ressonância magnética de uma paciente grávida ou a ressonância fetal, que é o estudo do feto, a partir do 3º mês de gestação. O aparelho ortodôntico, ele é uma contraindicação relativa, porque o paciente pode realizar o exame, porém, se é um exame, por exemplo, da face, um exame de crânio, onde ele tem uma lesão, por exemplo, no lobo frontal, né, e o artefato causado pelo metal do aparelho apresenta-se dessa forma, onde ele cobre a anatomia, podendo esconder aqui uma lesão, por exemplo, ele se torna uma contraindicação relativa. Porque pode realizar o exame? Pode, mas pode ser que ele mascare uma lesão. Então, para isso, nós temos que utilizar técnicas de aquisições diferentes, né? E estar atento aí a qualquer desconforto do paciente. As próteses metálicas são contraindicações relativas também. Porque, por exemplo, paciente com prótese de quadril, pode fazer ressonância? Pode. Vai ficar bom o exame? Depende se a máquina tem, por exemplo, uma técnica para supressão de prótese, né? Por exemplo, o Maverick vai realizar o exame com supressão da prótese e o médico consegue estudar em torno dessa prótese. Posso fazer exame do crânio? Pode, normalmente. Só orienta o paciente, caso ele sinta um excesso de calor nessa região, se aumentar muito, ficar uma coisa desconfortável, ele aciona a campainha e você vai tomar as medidas necessárias para viabilizar o exame. Mas não impede de realizar o exame. Por isso, nós classificamos como contraindicação relativa. Os clipes de aneurisma, existem clipes de aneurisma ferromagnético, né, que não são compatíveis, não pode entrar na sala de ressonância de jeito nenhum. E existem clipes de titânio, clipes de aneurisma não metálicos que podem realizar o exame de ressonância sem nenhum problema, porém sempre atentos ao paciente. Aí, caso aconteça de muitos pacientes não têm, dependendo da cultura do paciente, às vezes ele nem sabe que tem um clipe de aneurisma. Você vai perguntar, tem clipe de aneurisma? Não.
Já fez a cirurgia na cabeça? Fiz. Aí vem aquela incógnita, né? Será que ele colocou o clipe? Tem paciente que não sabe nem que tem um clipe de aneurisma. Já sei de histórias que pacientes que só descobriram, quando estava fazendo o exame de ressonância, viram o artefato e foi constatado que ali poderia ser um clipe de aneurisma metálico. E como você deve proceder nesse caso? Né? Você deve tirar esse paciente da forma mais lenta possível, por conta da força de atração do campo magnético. Então, se ele tem um clipe de aneurisma metálico, ele está sendo atraído pelo campo magnético, né, com uma determinada força. Se você puxa esse clipe muito rápido, esse paciente, consequentemente o clipe também, você pode causar aí o acidente, né, porque você tentou tirar ele rapidamente, né, e aí houve uma torção desse metal, causando ali o sangramento local. Então, caso tenha essa dúvida, ou se uma suspeita que o paciente tem clipe de aneurisma, esse paciente deve ser retirado lentamente de dentro do magneto, a fim de minimizar os danos. Os stents de mola não são contraindicações absolutas, são contraindicações relativas. O paciente pode realizar o exame. Pacientes que possuem aparelhos de surdez, eles são dispositivos ativados eletronicamente, então eles podem ter seu funcionamento alterado caso entrem na sala. Então os pacientes têm que retirar esse equipamento para que possa realizar o exame, né, os que são móveis. Os implantes cocleares também, se ele não é compatível com ressonância, o paciente não pode fazer. Marca-passo hoje, né, os que não são compatíveis são contraindicações absolutas, porém alguns marca-passos, né, são bem caros, mas existem marca-passos compatíveis com ressonância magnética. E mesmo assim, o paciente ele deve portar um cartão com a identificação, com a especificação técnica desse equipamento, né? E lógico que de comum acordo entre o médico solicitante e o médico radiologista devem estar cientes e autorizarem a realização do exame, mesmo com esse marca-passo compatível com ressonância. Então tem que saber até que potência de campo e até que potência de gradiente esse marca-passo pode estar sendo colocado dentro da sala. Então, não só porque ele é compatível, ele pode entrar em qualquer tipo de equipamento, não. Na especificação técnica dele, tem que vir especificando a que potência de gradiente você pode colocar esse equipamento. Como eu disse, a roupa do paciente deve ser toda trocada, né, por conta pode existir alguns botões, pode ser um material também que o tecido pode ser um material que gere mais aquecimento, aqueça mais o paciente, né, ou possa causar artefatos. E sempre utilizar o protetor auricular, não só para o paciente, mas para a equipe de enfermagem também. Toda hora entra lá, ou seja, para injetar, né, ou para realizar algum procedimento, né, dentro da sala de exame. Durante o ruído, né, o profissional que entra na sala, né, ou até mesmo nós que formos lá disparar de dentro do equipamento, dentro da sala, tem que estar com protetor auricular. Isso aqui a longo prazo pode causar aí um dano no nosso ouvido. Então, para o paciente e para quem estiver na sala de exame, né, acompanhante também, tem que estar sempre com o protetor auricular. E alguns serviços compram os protetores como esse aqui, compram esse de obra, e pode ser que ele tenha uma haste metálica aqui dentro. Então, essa haste metálica vai ser atraída e pode causar também um acidente na ressonância. Então, ele tem que ser totalmente compatível com ressonância, ele não pode ter nenhuma composição metálica. Nós sempre temos que estar em contato visual, verbal, né? E nós temos vários dispositivos para isso. Nós temos o sistema de comunicação de voz com esse paciente, onde no equipamento tem um microfone, onde nós conseguimos escutar o que o paciente fala, e um alto-falante, onde o paciente consegue escutar o que nós falamos também, seja pelo alto-falante do equipamento, ou alguns serviços adquirem um sistema de som integrado, onde o paciente ouve direto pelo fone. Nós temos um sistema de campainha, onde o paciente fica segurando essa campainha
E caso ele sinta algum desconforto, ele vai apertar essa campainha e vai soar um alarme sonoro dentro da sala de exames, onde nós vamos entrar em contato verbal com esse paciente e saber que está tudo ok. Então, todo paciente, independente do tipo de exame que ele vai realizar, essa campainha tem que estar na mão do paciente para que ele sinalize qualquer desconforto, você tome uma ação. Existem alguns equipamentos que possuem essa mesa móvel, onde você consegue buscar um paciente no leito ou fora da sala de exame, fazer uma transferência desse paciente fora da sala, ou até mesmo fazer uma retirada de emergência com esse paciente, no caso de quench, por exemplo. Você retirar a mesa do equipamento, você separa a mesa da máquina e consegue locomover o paciente ainda deitado na mesa para fora da sala de exame ou entrar com ele, né, ou vice-versa. Então, quais são as recomendações para o procedimento de ressonância? Um protocolo de segurança. Realizar a anamnese em qualquer tipo de paciente, não só no paciente, mas também no acompanhante, porque não adianta você fazer tudo no paciente e seu acompanhante tem um marca-passo não compatível, tem um clipe de aneurisma, ele entra na sala de ressonância, ele está passível de sofrer um acidente também. Sempre trocar as roupas, não só por questão de segurança, mas por questão de gerar artefatos também na imagem. Sempre dar todas as informações do exame para esse paciente, informá-lo sobre o barulho, informá-lo da possibilidade de aquecimento. Então, o paciente tem que estar ciente de tudo que vai ser feito, o tempo que ele vai ficar ali dentro, sobre o ruído. Hoje em dia, a AGEA, por exemplo, tem um sistema de sequências de pulso com redução de ruído, a fim de melhorar, diminuir esse desconforto do ruído que acontece na ressonância magnética. Sempre fazer a escolha correta da bobina, né? Escolher a bobina adequada para aquele paciente e o posicionamento adequado para que não aconteça a questão de queimaduras. O posicionamento numa ressonância é tão importante quanto um posicionamento de um raio-x, não só pela questão da realização do exame, mas por questão também de queimadura, né? Não deixar o paciente encostado na body coil. Pela nossa experiência em campo, né, na aplicação, vê que as pessoas não têm costume de usar aquelas almofadas laterais, né, e deixa o paciente encostado na bobina de corpo, né. Aqui no Brasil nós temos um biotipo, né, as pessoas são maiores, né, as pessoas são mais cheinhas, e aí acabam encostando na parede do magneto. Existem equipamentos que possuem magneto o gantry mais fechado, em torno de 60 centímetros, e existem magnetos mais largos, em torno de 70 centímetros, que oferece um conforto melhor para o paciente, né, e diminui também a possibilidade de estar encostando na lateral. Sempre verificar os dispositivos de segurança, fazer o teste da campainha, o teste da comunicação verbal, sempre antes de começar o exame, fazer a comunicação com o paciente, perguntar se está tudo bem, né, se ele está confortável, se pode realizar o exame, né. E um paciente bem orientado é sinônimo de um exame bem realizado, né, tanto tecnicamente, quanto em termos de segurança também, vai ajudar muito. Sempre estar atento durante a aquisição das imagens, caso esse paciente ele sinta algum desconforto, né, você entrar na sala, saber o que está acontecendo, você tem que estar muito atento com o comportamento do paciente, e também na aquisição das imagens, e também na retirada do paciente, né, o paciente ficou meia hora, 40 minutos deitado numa mesa de ressonância. Quando você tira esse paciente, assim que você levanta ele muito rápido, né, lembra que ele estava exposto a um forte campo magnético, né, sofreu a ação de gradiente. Esse paciente pode estar um pouco tonto, até mesmo nós, né, ficamos muito tempo deitado. Você levanta muito rápido, você sente vertigem, né, você sente que está um pouco tonto. Né, muitas vezes esse paciente está em jejum, ele não comeu a noite toda, né, ele foi em jejum para realizar aquele exame. Então tem que estar atento ao comportamento do paciente quando você retira ele da mesa de exames, porque pode ser um idoso também, né? Se ele toma um tombo, cai, machuca a cabeça, né? Você continua tendo um problema de segurança. Então a questão de segurança não envolve só pode metal ou não pode, né? Só dentro da sala de exame, né? Magnetismo, né? Então N fatores influenciam na qualidade do seu exame e na questão de segurança do paciente e da equipe também. Nós temos que estar atentos desde a marcação do exame,
né, até mesmo até o momento de retirada desse paciente da sala. Existe esse site, né, que é o mrisafety.com, onde tem algumas diretrizes de segurança em ressonância magnética. Vocês podem pegar lá algumas informações, como tipos de equipamentos que pode, que não pode, né, o que é compatível, não é. Então, nesse site você tem bastante informação de questões da segurança. Esse é o nosso site, www.educaçãoge.com.br, onde vocês podem estar lá acessando todos os nossos cursos, né, nossos eventos. E foi um prazer compartilhar aqui a minha experiência com vocês. Nós vamos disponibilizar agora um tempo para perguntas, ok? E muito obrigado pela atenção. Vamos lá. Ana P. Piccone fez uma pergunta aqui. Existe alguma orientação nacional ou internacional quanto a orientações para a segurança em RM? Orientações em que os serviços de RM sejam obrigados a cumprir? Então, nesse site que eu mostrei para vocês, ele tem as diretrizes para os serviços, sim. Marina Dias. Endoprótese é contraindicação? Não, vamos dizer que não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa, né? Um stent, uma mola, por exemplo, ela se encontra em relativa. Tá? Então, o paciente não vai sentir nada, não vai sentir desconforto, não há problema em o paciente fazer o exame. Rodolfo, quais seriam as medidas utilizadas se o paciente reclamar de calor em prótese ortopédica? A medida utilizada, Rodolfo, é tentar expor esse paciente o mínimo tempo possível no equipamento, tá? E caso ele realmente sinta muito desconforto, você vai ter que retirar esse paciente para realizar o exame, ok? E aí utilizar, assim, técnicas para redução do SAR. Então, você vai utilizar alguns parâmetros, vai manipular alguns parâmetros para que o paciente sinta menos, que tenha menos SAR, né? menos radiofrequência naquele paciente também. Então, existem algumas sequências com um nível de SAR mais baixo para você poder realizar esse exame sem gerar mais desconforto nesse paciente. Caso o paciente não aguente mais fazer o exame, é muito desconforto, está esquentando muito, é retirar esse paciente para acontecer o resfriamento. Plínio Souza. As mesas das máquinas 3 Tesla, como por exemplo a Pioneer, não são removíveis. Por ter maiores riscos, não deveriam estas serem removíveis para uma saída mais rápida da sala. Então, nem todo equipamento ele tem a mesa móvel. Então, para fazer a retirada do paciente numa mesa dessa, por exemplo, você tem uma manopla onde você consegue fazer uma retirada manual da mesa, sem ter que apertar o botão e ele sair lentamente. Você faz uma retirada mais rápida, né, e tirar esse paciente da mesa o mais rápido possível. Mas nem todos os equipamentos, né, têm na sua configuração de fábrica, né, a mesa removível. Ela é uma opcional. Em alguns equipamentos você pode comprar a mesa removível ou não. Ele fez outra pergunta aqui. Como diminuir o aquecimento nas tatuagens? Como eu falei, utilizar sequências com um nível de SAR mais baixo, né, e expor esse paciente o menor tempo possível à radiofrequência. Voltando o Plínio aqui. Nos casos de sequência FESP-NECO, como reduzir o aquecimento? Algumas sequências nós temos a opção para redução de SAR, como opção Martin. Você pode trabalhar com phase fob reduzido, você pode trabalhar com trem de eco mais baixo, usar TRs mais longos, e aí você vai conseguir baixar o SAR também. Lembrando sempre de digitar o peso exato do paciente, né? Não tentar adivinhar o peso do paciente. Vê muito isso em campo. Ok, caso alguém tenha mais alguma pergunta, vocês podem estar enviando para a gente e estarei respondendo vocês por e-mail. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Foi um prazer compartilhar aqui esse momento com vocês.